de pandemia, durante esse período muito diferente que nós estamos ainda vivendo, mas com resultados bastante impressionantes. E nós chamamos então hoje aqui para fazer a última live do Melnick Even Digital Days, o nosso presidente, Leandro Melnick, para a gente fazer um bate-papo de uma campanha, Leandro, que iniciou no dia 10 de março, que teve toda uma pivotagem para o Melnick Even Digital Days e que se tornou essa realidade fantástica no mercado imobiliário. Então, bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo e parabenizando a todos vocês, os corretores, a nossa força de venda, ao Michel, a equipe inteira da Melnick Even, porque a primeira reflexão que a gente faz nesse momento que está se encaminhando para o final dessa campanha de sucesso é como ela ocorreu. E ela vem na esteira do Melnick Even Day, né? Uma campanha que está indo para o seu 9º ano, que ela foi desenvolvida com muitos receios há 9 anos atrás e se comprovou com sucesso absoluto, fazendo com que nós aqui em Porto Alegre conseguimos criar a campanha de maior sucesso imobiliário da história do Brasil com esses moldes. E bem no meio da 9ª edição ocorre, né, o coronavírus, essa pandemia que mexeu com a economia do mundo inteiro. E nós resolvemos fazer algo diferente, nós resolvemos não fazer o que todos estavam fazendo, que era simplesmente a paralisação total das atividades. Nós resolvemos, em tempo recorde, fazer uma alteração nas atividades para um modelo com prevenção, mas com abertura às atividades econômicas e também sempre pensando em vocês, nos corretores, que também não podiam parar. Era uma ideia, era um desafio, era um risco. Tinha gente que estava falando que não ia dar certo de forma alguma e nós entendemos que os nossos produtos estavam com oportunidade, o cliente ia reconhecer isso e fizemos uma transformação muito rápida. Esse estúdio hoje, né, ele também simboliza isso e hoje nós temos dados objetivos. Nós já temos mais de 113 milhões de reais vendidos em 230 apartamentos, 230 unidades, 230 corretores, 230 clientes, 230 famílias adquiriram um imóvel. Sem dúvida nenhuma, nesse período de pandemia e de paralisação total, assim como o Melnick Even se tornou o maior evento de venda de estoque concentrado do Brasil, nós tivemos o melhor desempenho do Brasil nessa tipologia de venda à distância, de venda digital. E isso é um grande orgulho. É um orgulho porque a gente conseguiu, juntos, acreditamos de novo que daria para fazer de forma diferente o enfrentamento das dificuldades, que não era necessária a paralisação total, e nós conseguimos, unificando a prevenção, um desempenho fantástico. Hoje é um momento que a gente tem dados, hoje é um fato. O Melnick Even Digital Days foi um sucesso absoluto, graças à competência de todos nós, de todo esse grande time comercial que faz parte da Melnick Even, com todas as nossas imobiliárias parceiras, todos vocês corretores. Leandro, e tem uma questão que eu acho que é muito importante e a gente discutir internamente, que é a responsabilidade que a Melnick Even tem hoje no mercado de Porto Alegre. Nós não somos apenas uma incorporadora, mas nós somos uma incorporadora hoje que tem uma fatia do mercado, do seu ponto de vista de lançamentos e do mercado primário, que é muito relevante. Quando nós discutíamos a continuidade do Melnick Even Day e que pivotou para o Melnick Even Digital Days, nós trazíamos também a responsabilidade que nós temos hoje de movimentar mercado como líder de mercado que a Melnick Even tem e como esse DNA que traz ela ao longo desses anos aqui. Né? Exato. A Melnick Even hoje é uma empresa líder, né? E toda empresa líder ela tem uma responsabilidade objetiva. Não é uma responsabilidade, vou dizer, formal, mas elas têm que saber da responsabilidade de ser uma empresa líder. E nós temos e sabemos, e o nosso setor, tanto pelo ponto de vista comercial, mas também muito pelo vista de produção, ou seja, os canteiros de obra, é um setor de diversas médias e pequenas empresas conectadas a um grande sistema que a incorporadora muitas vezes representa. Mas ela gira milhares de empregos em dezenas e centenas de médias e pequenas empresas. E nós sabíamos que uma paralisação nossa abrupta, ela significaria problemas importantes para essa cadeia. Porque nós somos uma empresa líder, nós iríamos influenciar outras empresas e muitas pessoas, famílias e pequenas e médias empresas dependem da nossa atividade. Então, também pensando nisso, a gente fez muito esforço para não parar.
e, como eu comentei inicialmente, mas não parar de forma responsável, tentar trazer o melhor dessas duas equações, da prevenção e da continuidade. Então, a gente fica muito satisfeito e feliz, orgulhoso de ter conseguido fazer esse enfrentamento e ter tido esse desempenho e certamente contribuído para que a nossa cadeia imobiliária, né, de corretores, de parceiros, tivesse um caminho para desenvolver o seu trabalho. E tem uma questão, né, Leandro? Tratasse dos números aqui e realmente são números que a gente vem numa crescente. Quando a gente começou a abrir a assinatura dos contratos, era uma incógnita. A gente, decidimos liberar o represamento, que até então era uma metodologia vigente para o Melnick Even Day. A gente liberou no dia 20 de março e a gente se perguntava, será que nós vamos ter força para continuar esta caminhada e gerando novos contratos, etc. E ele se tornou uma realidade. E ele se torna uma realidade hoje porque nós temos muitas oportunidades de fato na mesa e a gente discute em diretoria muito, né, Leandro? A gente vê as novas viabilidades e vê os preços que nós estamos praticando hoje dentro da campanha do Melnick Even Digital Day. Então a gente olha um Gran Parque Lindóia a R$ 6.500 o metro, a gente vê novas viabilidades sendo construídas. É claro, e eu tenho falado isso muito para a equipe comercial, quando eles vendem um Gran Parque Lindóia, eu falo para ele, o seu cliente está fazendo provavelmente o melhor negócio da vida dele com esta oportunidade, com as vantagens que a gente tem oferecido e com a segurança, inclusive, que a gente tem conseguido proporcionar nesse momento. Perfeito. Não, eu lembro muito dessas decisões nossas há poucas semanas atrás, das mesmas angústias de 9 anos atrás. Por isso que eu comparei o evento número 1 do Melnick Even. A gente foi muito criticado antes do evento e durante o evento por pessoas do setor ou pessoas da economia que entendiam que era equivocado esse caminho, que não ia dar certo. E a gente ficou com frio na barriga, porque podia não dar certo, né? Ser protagonista, ser diferente, realmente dá um receio. Mas nós acreditamos muito nos nossos produtos e na nossa capacidade de articulação, de fazer acontecer os eventos e os movimentos como a gente entende de forma adequada. E nesse momento, né, o número de pessoas que falavam, né, na nossa reunião de diretoria, nós debatimos que ia ser um desgaste da imagem, que não ia dar certo, que ninguém ia comprar um apartamento, aonde já se viu comprar um apartamento no meio dessa pandemia. Qual é a nossa crença? E hoje ela está, acho, confirmada e ela é importante para as próximas semanas. Crises são diferentes, mas elas são semelhantes ao mesmo tempo. Se nós pegarmos as últimas crises que a gente vai lembrar de cabeça, de 2008, com a quebra, né, do Lehman Brothers, ou a anterior, que foi uma crise também absolutamente abrupta e inesperada com o ataque às Torres Gêmeas, cada uma é muito diferente da outra. Mas todas elas têm semelhanças, elas têm comportamentos que são semelhantes. E uma das questões que ocorre em todas as crises, e por isso que existe um jargão há muitas décadas ou séculos, que em toda crise tem oportunidade. Porque na crise as pessoas ficam assustadas e elas acham que o mundo não vai continuar, que o mundo vai parar. Depois as pessoas se arrependem do que não fizeram na crise e que alguns fizeram. Hoje tem gente se arrependendo porque não compra dólar a 2,5. As pessoas não se arrependem porque elas não estudam um pouco mais de macroeconomia ou não têm a lembrança do longo prazo, mas outras pessoas têm. São as pessoas que aproveitam as oportunidades da crise. Então, nessa crise, como em outras, estão surgindo oportunidades. O produto imobiliário, ele é um produto que ele é reconhecido até mundialmente em vários países como uma moeda forte, ou seja, como uma moeda que é mais estável em momentos de crise. Ele não se deteriora como se deteriora, por exemplo, bolsa, como oscila o dólar, ele é muito mais estável. E nós estamos praticando preços especiais. Mas por que nós estamos praticando esses preços? Porque nós temos uma campanha. Faz 9 anos, o ano que vem vai para o 10º ano, que é o Melnick Even Day, que é uma campanha de preços especiais. O que nós fizemos, né, esse ano? Nós estendemos esse período, criamos alguns artifícios de segurança para o comprador e o cliente está entendendo que é uma oportunidade realmente muito grande. Nós estamos hoje praticando 20%, 25% abaixo do preço de mercado de hoje, que é 40%, 50% abaixo do preço de mercado daqui a 1 ano e meio. O mercado vai subir. Essa crise ela foi simplesmente uma pausa no sistema econômico, ela vai parar, o mercado vai reagir, o juros está baixíssimo, o que é absolutamente relevante para o nosso setor, e o mercado vai subir. Os novos lançamentos,
Por exemplo, um lançamento tipo High Garden, que é um lançamento recente, é um lançamento que é para girar na faixa de R$11 mil. E hoje está no Melnick Vendês a R$8 mil. Então é um cara que poderia comprar um apartamento talvez de 20, 30 metros a menos, com o mesmo bolso, vai comprar esse apartamento e vai fazer uma grande compra e depois alguém vai dizer por que eu não tive essa oportunidade. Se nós pegarmos o High Garden ou, melhor dizendo, o GPL, é impressionante o produto e o preço. O GPL é um produto de R$9 mil o metro quadrado, tranquilamente R$9 mil o metro quadrado. Qualquer lançamento novo terá que vir nessa condição. Como nós estamos numa base mais antiga, nós estamos vendendo a R$6.500 o metro quadrado. E esse cara não vai ter essa oportunidade. E essa oportunidade é o imóvel, para o resto da vida, por 10, 20, 30 anos, fora a questão patrimonial. Então, o que está ocorrendo? A gente viu que as pessoas, os corretores, vocês entendem isso, conseguiram passar para os clientes, e quem conseguiu passar para o cliente gerou venda. Porque não é por nada que vendemos mais de 260 unidades. Ou seja, a grande maioria das pessoas tem receio, entra em pânico e não faz nada. Outras pessoas entendem que é uma oportunidade e que elas não podem desperdiçar. A empresa está extremamente sólida, nossa empresa é uma empresa muito, muito sólida. O Brasil, acho que já passou o tempo de brincar que o Brasil vai virar uma Venezuela, não vai virar, nunca virou. Faz 500 anos que outros países da América Latina viram, o Brasil tem estruturas políticas, socioeconômicas que não deixam acontecer isso. Nós temos as nossas crises, mas nós temos um limite. O Brasil ele tem um limite de crise, assim como tem um limite de crescimento. Ele nunca virou, porque ele tem sociedade ativa, ele tem multissetores articulados. O Brasil jamais virou uma Venezuela, uma Argentina e não vai virar de novo. Então, é muito, muito provável que vai ter um ciclo de crescimento depois dessa crise, como já estava iniciando, os imóveis vão subir. E os corretores que estão conseguindo entender e ter a capacidade de explicar isso estão convencendo o cliente, porque o cliente está fazendo um baita negócio. Tem um dado importante que tu traz aqui, Leandro, e nas últimas semanas eu me deparei com isso e queria trazer esse tema para a gente discutir um pouquinho. Eu estou na Melnick há praticamente 5 anos e pela primeira vez em 5 anos eu vejo alguns clientes comprando imóvel e pedindo, e eu acho que até de uma forma bastante coerente, os balanços da Melnick. Olha que interessante. Nós tivemos nos últimos 4 semanas, no mínimo, aí, umas 4 negociações nesse viés, pedindo para ver onde é que eles encontravam os números financeiros e contábeis na Melnick. Por quê? Porque, obviamente, o cliente que está comprando um imóvel na planta, nesse momento aqui, ele se preocupa, obviamente, com a solidez financeira da incorporadora. E esse é um tema que tu acabou de trazer, que ele é tão relevante, Leandro, porque um dos pilares que o Leandro traz sempre aqui para a empresa é justamente o pilar da solidez financeira. E a Melnick tem uma solidez financeira absolutamente invejável, e a gente faz questão de mandar o nosso cliente olhar os números da Melnick, inclusive num site que nós temos aberto da Even, né, porque nós participamos de um grupo onde nós temos que divulgar os nossos números, e aí a gente trabalha muito na questão da solidez financeira. Esse é um ponto importante com relação à segurança. E outra questão muito importante com relação à segurança é que a Melnick, e eu até tratei esse assunto também na semana passada com o Juliano, e esse é um privilégio de nós que vendemos Melnick podermos dizer com toda a certeza de que a Melnick no mínimo vai entregar aquilo que está no prospecto de venda. Mas muitas vezes, e é o que acontece de forma regular, a Melnick entrega mais do que está no prospecto de venda. Nunca ela entrega menos, pela preocupação que ela tem com o produto, preocupação que ela tem com a marca, e é por isso que ela construiu a marca que ela construiu nos últimos anos. Eu vou talvez destacar 2 pontos. Né? A Melnick ela tem uma visão de longo prazo, e a gente entende que num país como o Brasil é uma necessidade ser sólidos. Uma empresa do nosso setor que não é sólida, ela não vive a longo prazo. A Melnick tem mais de 50 anos. Imagina quantas crises meu pai já passou, a gente já passou. E ela é sólida não por acaso. Ela é sólida porque tem um planejamento estratégico que entende que o Brasil tem essas crises, tem as previsíveis como a de 2016, tem as imprevisíveis como essa, e nós necessitamos ser sólidos. Então nós jamais nos momentos de crescimento se expomos de forma exagerada, porque a gente não abandona a nossa solidez. Como a gente participa hoje de um grupo que tem a Even, que é uma empresa de capital aberto, são números públicos. Eu até posso dividir alguns aqui, talvez não sejam precisos, mas estão disponíveis. A Even, a sua última publicação, tinha um caixa líquido, em dinheiro, acima de 900 milhões de reais.
numa projeção de alto risco, que se nós não vendêssemos mais nenhuma unidade e tivéssemos 50% estruturada para ser sólida exatamente com a consciência que as crises virão. E tem metodologia para criar uma empresa sólida, às vezes até abrindo mão de margem, no momento de crescimento, no momento de não optar por crescimentos geográficos, não optar por crescimentos que tomam mais risco, mas nesses momentos a gente vê como é importante ser sólido. E, inclusive, o nosso rating, como os países têm rating, né? O Risco Brasil, as empresas de capital aberto também têm o rating. O nosso rating é AA, o nosso rating é altíssimo, um dos maiores do Brasil. Ele é um rating dado por empresas externas, nossos balanços todos auditados. Então, a gente tem uma visão realmente muito, muito sólida devido ao nosso planejamento visar isso. E o outro ponto que eu acho que é importante, que o cliente reconhece, é o nosso propósito, né? O nosso propósito, o nosso dia a dia na empresa é fazer produtos fantásticos, é o nosso jargão, produtos fantásticos. A gente passa o dia inteiro querendo surpreender o cliente, querendo entregar um produto melhor que o folder de vendas, pensando como é que ele vai viver nesse produto 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, como é que vai ser a manutenção, como é que vai ser, a gente pensa na área de clientes, pensa em vários detalhes. Uma empresa líder, nós temos hoje no Brasil 250 mil clientes, são 250 mil famílias. E isso nos dá a condição de estar sempre entendendo, né, como os empreendimentos são utilizados, o que os clientes mais gostam, o que os clientes não gostam e gerar uma contínua melhoria dos nossos produtos de forma bastante acelerada. Então, eu acho que o cliente percebe com assim, absoluta segurança os atributos da nossa marca, que é: vou receber um produto muito bem construído, um produto que não vai dar problema, um produto com uma arquitetura diferenciada, e é uma empresa absolutamente sólida, que não tem risco nenhum de não entregar os seus compromissos. E eu tenho tido o privilégio de participar nos últimos meses do Comitê de Produto, e eu tenho falado muito para a equipe comercial, e já falei isso também nas lives aqui. O cuidado com que a empresa, de fato, ela se preocupa com o produto é algo absolutamente extraordinário. Isso está no DNA da família Melnick. E isso precisa estar na DNA, está no DNA do Leandro, está no DNA do Juliano, certamente veio do DNA do seu Milton, que olham os produtos com uma excelência e uma expertise que eu nunca vi antes. Então, às vezes a gente está discutindo o produto ali e de repente, não, mas o tamanho, a posição da churrasqueira dentro da sala não está legal. Nós temos que mudar a planta para ter uma posição de churrasqueira ideal. O tamanho da sala não é o compatível com o tamanho do apartamento. São detalhes que certamente hoje o corretor, e muito menos o cliente, ele percebe principalmente no imóvel na planta. Mas quando ele recebe, certamente ele vai se dar, vai ter muito mais prazer em utilização de todo o complexo, de todo o empreendimento que ele está recebendo, e muito relacionado às infraestruturas de lazer. A gente tem um cuidado que é absurdo nesse sentido. Eu acho que isso ele vem, pessoal, na marca, né? Agora transferindo essa lógica do produto para a ponta comercial. A gente sabe quando o cara compra, ele tem uma outra régua de atributos. A gente divide assim, a régua de atributos que faz a pessoa comprar um apartamento. Normalmente, vocês todos que estão assistindo sabem mais do que eu, porque estão no dia a dia negociando, mas é preço, localização, planta baixa, um pouco da fachada, um pouco das áreas comuns. Só que quando tem uma empresa de longo prazo, tu pensa numa outra régua de atributos que ele não vai dar valor na hora da compra, mas ele vai dar valor na hora do uso. Ele não dá valor na hora da compra para quem for hoje, por exemplo, no Gran Parque Lindóia, de uma série de coisas que nós estamos entregando, desde as esquadrias, detalhes de uso, os próprios materiais internos de construção. Ele não percebe isso na hora da compra. É do nosso setor. Porque o cara compra apartamento a cada 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não é que nem restaurante que tu... Agora não, né? Mas tu ia com muita frequência. Consome todo dia. Só que isso cria marca. E a nossa cidade, com o número de apartamentos que a gente tem, as pessoas gostam dos empreendimentos, e isso eles falam no boca a boca, e, portanto, quando o cara vai comprar um apartamento, ele não sabe exatamente materializar, mas ele sabe que, se for da Melnick Riven, vai ter um conjunto de atributos que ele vai ser muito positivo no momento do uso do apartamento. E essa é uma outra garantia que o cliente da Melnick ele tem,
E a gente, depois da entrega, a gente ainda acompanha esse cliente pela assistência técnica aqui durante mais 5 anos, que muita gente sequer sabe quando compra um apartamento que precisa ter, obviamente, um acompanhamento da incorporadora. Então, o cuidado que nós temos, e hoje se discute muito preço por metro quadrado, né? É um paradigma que a gente tem no mercado. Assim, preço por metro quadrado se tornou, ele pode até se tornar uma referência, mas ele nunca pode ser determinante do seu ponto de vista de compra, principalmente para quem vai morar. Claro. Né? Porque o produto imobiliário, a gente vê essa moeda do preço do metro quadrado quase desconsiderando tudo que tem naquele metro quadrado. Então, o metro quadrado, ele difere de um outro metro quadrado. No automóvel, no carro, a gente está mais acostumado. Compramos 2 carros. Bom, o que ele tem? Qual é o motor? Tem banco de couro? Tem ar-condicionado? Qual é o tipo? É flex? No imobiliário, no início, parece que é metro quadrado, como se tu comprasse carro por metro quadrado. Mas não é. O nosso metro quadrado está recheado de custos que dão uma qualidade muito melhor. A gente consegue ter um bom preço pela nossa liderança, pelo nosso volume. Por exemplo, o Grand Parque Lindóia, que tem mais de 700 unidades quando estiver pronto, ele tem uma eficiência construtiva que faz com que aqueles investimentos no metro quadrado, a esquadria, o lazer, ele seja diluído e jogue num preço de metro quadrado melhor do que o concorrente. Sim. E fica um produto imbatível, o que gera também depois a mesma consequência, por exemplo, nas despesas condominiais. Então a gente vem tendo uma boa performance dos nossos produtos comercialmente, a gente tem hoje um share muito grande do mercado, um estoque bastante pequeno do mercado, o último dado era surpreendente, era quase 40% do share nos últimos anos de lançamentos e 6% do estoque, para ver a velocidade de vendas que a gente consegue colocar. Então, eu acho que isso está se construindo, foi se construindo ano a ano, a gente constrói ano a ano e resulta na marca que vocês conseguem ter à disposição para certificar o cliente que ele vai ganhar um bom empreendimento. Só para citar um dado que a gente tem pelo menos tentado solidificar muito nos nossos empreendimentos o per capita de infraestrutura por apartamento. Só para citar um dado do Grand Parque Lindóia, apesar de ser um empreendimento que tem 708 unidades, a gente entrega hoje quase 20 metros quadrados por unidade de infraestrutura de lazer. Isso é um negócio, o cara compra um apartamento de 80, mas na verdade está levando mais 20 de infraestrutura numa qualidade. Quem teve a oportunidade de visitar o Grand Parque Lindóia recentemente sabe do que eu estou falando. Você visita os salões de festa agora do Grand Parque Lindóia, a brinquedoteca, a academia, toda a infraestrutura, a piscina e o que está sendo colocado agora aqui em toda a infraestrutura é algo absolutamente superior àquilo que o mercado está acostumado a ver. Então, se você não teve oportunidade de visitar, vai e visite. A gente está fazendo agendamento, com espaçamento, chegaram agora as máscaras da Melnick Even, você vai com toda a segurança, mas certamente visitar o Grand Parque Lindóia é um diferencial. Então essa questão do metro quadrado que a gente está entregando de infraestrutura por apartamento é algo que a gente tem tentado implementar, para a gente ter comparativos pelo menos um pouco mais fidedignos à realidade. Leandro, outra coisa que tu citou agora é os lançamentos. Vamos lá, pessoal, voltamos aí que tivemos um pequeno problema técnico, até o Chitãozinho também teve um problema técnico, eventualmente a gente tem que conviver com isso. Mas nós estávamos falando, agora, um pouquinho antes de cair aqui o sinal, foi exatamente do tema relacionado aos lançamentos de 2020, que a Melnick, como líder de mercado e com uma participação muito relevante no share, ela segue olhando lançamentos de 2020 com bastante cuidado. Bom, então eu estava comentando o nosso land bank, né, os nossos terrenos, que são muito qualificados.
nós temos muitos lançamentos organizados para esse ano e para o ano que vem. Nós estamos agora, obviamente, analisando a questão do coronavírus, quando vai passar, para poder iniciar essa linha de lançamentos. São lançamentos excelentes, mas eu acho que o tema lançamento puxa outros assuntos, que eu acho curiosidade de todo mundo, a nossa opinião, quando vai passar, como vai passar, qual é os principais sinais, né, pós-coronavírus, que eu acho que tem bastante a ver também com a campanha que nós estamos fazendo agora, porque essa oportunidade agora ela tem a ver com os futuros lançamentos. Uma coisa que é muito significativa que está acontecendo no coronavírus, e também é um pouco de macroeconomia, mas ela tem a ver com a questão do nosso futuro do mercado, talvez seja técnico, mas é uma das coisas mais relevantes para quem quer entender o futuro de fato. É a questão dos juros. O mundo inteiro está utilizando um remédio para reativar a economia. E o Brasil também, está baixando os juros. Os juros no Brasil hoje é o mais baixo da história, tem uma visão de permanência de longo prazo. Nós estamos falando alguma coisa na casa dos 3% de juros, 13 alguma coisa. O que significa isso? Isso significa que as coisas que a gente compra que são parceladas vão ficar mais baratas. O bem da economia que é comprado em mais longo prazo é o imóvel, né? O financiamento 10 anos, 15 anos, 20 anos. A questão dos juros está nesse patamar que diferente daquele boom de 2012, por exemplo, que estava na casa de 10%, 9%, 12%, é que a prestação do imóvel vai cair muito, mas vai cair 30%, 35%. E isso vai colocar um cara que nunca pôde comprar apartamento no jogo, já está colocando, e vai demorar um pouco para as pessoas perceberem. Quem viveu 2008 também acompanhou isso. Ou seja, esses novos lançamentos e esses imóveis que estão à venda estão com uma condição de parcela, porque a gente fala do metro quadrado. E isso é um ponto importante. O metro quadrado é um indicador. Quanto o cara vai pagar mesmo é a parcela. Mas a parcela é uma combinação do metro quadrado com juros. Se o metro quadrado for um empreendimento como o fato hoje que é inédito no Brasil, e quando eu digo inédito, talvez nos últimos 40 anos, ou desde que tenha registro no mercado imobiliário, é que nós estamos em preços de metro quadrado bastante baixos. Se tu botar em dólar, é absolutamente baixo. Talvez é o preço do metro quadrado mais baixo da história recente do Brasil. E um juros muito baixo. A combinação do metro quadrado baixo com juros baixos gera uma prestação baixa. E um cara que nunca pôde comprar um apartamento, por exemplo, de 130 metros e tinha que comprar um de 100 metros, ele com a mesma parcela dos 100 metros vai poder comprar o 130. O cara que comprava um apartamento de 90 vai poder comprar um 120, e o cara que não conseguia comprar apartamento vai conseguir comprar um apartamento de 60. Talvez o cara da Minha Casa Minha Vida vai para o de 60. Porque a mesma parcela de um apartamento, por exemplo, de 90 metros, de 2 anos atrás, com o preço do metro quadrado de 2 anos atrás, vezes os juros de 2 anos atrás, vai ser do novo lançamento, para um apartamento de 30 metros maior. Isso vai gerar, a gente estava numa discussão ontem no Fórum Nacional, que se acredita que mesmo em curto espaço de tempo, mesmo no final deste ano, a baixa dos juros pode compensar o problema do desemprego. Ou seja, nós temos um futuro que as pessoas muitas vezes não estão vendo, porque estão, né, nessa confusão do coronavírus, muito, muito positivo. A oportunidade que as pessoas pouco estão vendo, e quem está vendo está comprando, é que nós estamos somando um final de crise. Então, um preço do metro quadrado ainda barato, porque foi concebido o empreendimento em outra circunstância. O estoque pronto, por exemplo, um alto padrão, um ato extremamente barato, em relação ao novo lançamento, com juros baratos, que é o remédio para o problema da economia. Esse juros baixo foi desenhado para os novos lançamentos. E tem uma circunstância de 60, 90, 120 dias, que é o Melnick Digital Days representa, que é metro quadrado barato, com juros baratos, gerando uma parcela muito baixa. Essa é a oportunidade. E tem um fator nisso, né, Leandro, para adicionar a discussão do juro baixo e da acessibilidade ao crédito, que é a demanda que nós temos no Brasil ainda por imóveis próprios, né? O Brasil ainda, se a gente olhar
uma escala, não vou nem dizer relacionada a países de primeiro mundo, países desenvolvidos, como os países europeus, ou Estados Unidos, Canadá, etc. Mas países aqui emergentes como Chile, Índia, México, nós temos ainda um espaço de crédito, um espaço para venda de imóveis que é absolutamente enorme. E ele vai se realizar a partir do momento que a gente tem acesso a crédito e juro barato. Sem dúvida. Fazendo uma brincadeira simples, é mais ou menos assim, ó, o nosso produto, que é o imóvel, razão, pelo preço. Se tivesse muito mais barato, as pessoas comprariam imóvel. Ou seja, a necessidade do mercado comprar imóveis ou o tamanho da demanda, ela é gigantesca. O que sempre regulou a velocidade de vendas no Brasil foi o preço. As pessoas não têm acesso ao imóvel, o salário dela não consegue pagar a conta. O que aconteceu em 2008? Em 2008 teve o início do boom do mercado imobiliário. Todo mundo, mas agora o mercado é um boom. O que gerou o boom? Foi aonde começou o mercado financeiro a ser usado de forma, vamos dizer assim, sistêmica. Todos os empreendimentos começaram a ser financiados em 20 anos, em 25 anos. Isso começou em 2008, então pessoas que não conseguiam comprar imóvel começaram a poder comprar um imóvel, porque elas não tinham como comprar em 10 anos, em 5 anos. Antes teve o tal Plano 100, eram as incorporadoras tentando resolver, mas não era uma questão estrutural. Só que era um financiamento imobiliário, ou seja, 20 anos para pagar o imóvel, com um juros alto. Ocorreu em 2008 e fez o mercado gerar um volume de vendas em 30 anos, ele vai entrar um outro artifício, que é o juros baixo, ou seja, um juros muito menor. A parcela vai diminuir. Então é como se fosse assim, em 2008 o imóvel custava 1 milhão, o cara tinha que ter 1 milhão. Aí ele podia comprar o imóvel pagando em 20 anos, parcelas salgadas de 30 mil, 35 mil. E um monte de gente conseguiu pagar essa parcela e o mercado subiu. Agora, depois dessa crise, como o remédio do mundo inteiro é baixar os juros, vai ser o seguinte, aquele apartamento de 1 milhão, que as pessoas já estão acostumadas a comprar nos últimos 10 anos, por parcelas, mais parcelas altas, vão ter parcelas baratas. Quem explicar isso antes para o consumidor vai sair na frente, porque o consumidor ele não está lendo isso, ele não sabe disso. Sabe como é que funciona? Como funcionou no passado. Primeiro um amigo do cara vai comprar. E aí ele vai dizer num churrasco tomando cerveja, eu comprei um apartamento. E o cara vai dizer, tu é louco nessa crise? Não, eu comprei pagando tal. Aí eu comprei pagando 3 mil reais por mês. E o cara vai perguntar, tá, mas então tu comprou um apartamento de que metragem? De 40 metros? Não, de 70. E aí as pessoas vão conseguir entender. Foi assim em 2009, as pessoas não estão preparadas. Elas acham que não podem comprar um apartamento, então, porque elas nunca puderam comprar um apartamento, então elas não vão atrás de um apartamento. Agora essa condição dos juros faz com que elas podem comprar, mas elas acham que elas não podem. Quando elas abrem um jornal ou um Face, ela nem lê a reportagem, a propaganda do apartamento, porque ela acha que não é para ela. Mas tem um fato novo que é os juros, que baixou muito a prestação. O corretor que capturar essa informação, que entender e que vender e passar para o seu cliente, ele vai ganhar muito espaço, que foi o que aconteceu em 2008, 2009, 10 e 11. Imobiliárias novas surgiram, imobiliárias novas cresceram porque elas viram antes que as pessoas podiam comprar imóveis e não se davam conta. Hoje tem os juros baixos, é um fato muito relevante, baixou muito a prestação, pessoas que não podiam comprar imóveis podem comprar e elas não sabem, alguém tem que avisar. E esse eu acho que é um papel aí da nossa equipe. E existe um fator que contribui muito com isso, muitas vezes a pessoa fica pensando, porque ela tem uma poupança necessária para ser constituída para poder ter acesso ao financiamento imobiliário. Muitas vezes a pessoa esquece de ativos que ela tem para constituir essa poupança. E hoje, dentro da campanha do Melnick Digital Days, pegando o link com o que o Leandro falou lá no início, as crises também oferecem oportunidades. E hoje nós aceitamos determinados negócios que em condições normais de temperatura e pressão nós não aceitaríamos. Por exemplo, carro. Hoje nós estamos aceitando carro no negócio com até 90% da FIP. Nem sei se o Leandro sabia. Vou lá, hein? Olha que negócio. Tá sabendo agora, já inclusive. Já tem um bom uso para o meu carro. Nós estamos aceitando imóvel como dação, já é um programa regular da Melnick. Então, se a pessoa desejar fazer um upgrade agora, nós estamos e seguimos com o nosso programa chamado Upgrade Melnick absolutamente à disposição. E normalmente a pessoa tem FGTS, que é um ativo esquecido, que a pessoa também constitui poupança.
E hoje o que acontece também é que as avaliações dos bancos nos imóveis da Mel Gibson com o preço atual, elas são superiores, então muitas vezes você consegue financiar 90%, até 95% e até 100%. Nós já tivemos imóveis nossos financiados direto pelo banco. Então, esse conjunto de oportunidades, ele acontece nesse tipo de momento. E outra coisa, Leandro, que tu falaste, que eu gostaria que tu comentasse, é que os bancos devem ter mais apetite também pelo crédito imobiliário, porque com uma Selic vindo aí a 13,75, 13,25, 2,75, deixou de ser vantagem comprar títulos do governo. Sem dúvida, esse é o motivo que está por trás do porquê que baixar os juros faz a economia girar. E por que o remédio do Banco Central é baixar os juros. Quando o juros básico baixa, o dinheiro parado numa aplicação, por exemplo, do governo, comprar uma dívida do governo, ela começa a não ser rentável. Então, o cidadão muito capitalizado, um fundo de previdência, ele precisa buscar alguma forma para capitalizar, para resultar o dinheiro dele. O cara tem lá 150 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Ele antes comprava títulos do Tesouro, ficava em casa e voltavam os juros. Agora voltava um capital interessante. Quando o governo central põe os juros lá para baixo, o que acontece? Ele precisa buscar alguma coisa para aplicar esse dinheiro para fazer com que o dinheiro renda. E isso movimenta a economia. Uma dos usos desse capital é o financiamento imobiliário. Mas o banco é interessante, ele quer financiar o imóvel porque dá um bom resultado para o banco, mas ele não quer correr riscos. E aí é nesse momento que as empresas absolutamente seguras, e é por isso também que o nosso planejamento estratégico é a solidez, tem a condição de acesso a esse crédito. Porque tem aquela velha história, que é velha porque é verdadeira também, como em crise tem oportunidade, que o sistema financeiro, ou seja, o banco, ele só empresta para quem tem dinheiro. Então, é estranho, mas funciona assim. Tu precisa ser uma empresa segura, não para usar o teu recurso, mas para ter acesso a um dinheiro barato e poder passar este dinheiro barato ao teu comprador. E aí tu cria um produto barato, tanto pelo ponto de vista da eficiência construtiva, como pelo ponto de vista do custo do dinheiro. Então, é bem provável que com esse custo novo de capital, esses juros baixos, o Brasil vai ter uma oferta grande de financiamento e todo mundo que compra um imóvel hoje vai ter uma certa facilidade, até uma guerra de bancos, porque dinheiro é um produto, né? Então vai ter uma guerra de bancos querendo ofertar para o cliente de vocês um financiamento mais barato. É muito provável que isso ocorra. Vou fazer um comentário misturando o que a gente está falando com o que a gente está vivendo, porque parece talvez quase uma maluquice, né? A nossa fala, porque a gente está vivendo, porque a gente está falando de um futuro muito positivo, vivendo no meio de uma crise. Mas é assim que funciona a economia e macroeconomia. É nesse momento que muita gente faz muitos bons negócios, porque só não terá essa circunstância toda que nós estamos falando, que já tem coisas que são dadas, se tiver uma disrupção, uma finalização completa das atividades econômicas e o mundo globalizado vir após gerar uma guerra. Então, se tu for simplificar, tem dois caminhos. Ou os juros, que está baixo, vai continuar baixo, vai acabar a pandemia, as pessoas vão voltar às suas atividades, o dinheiro mais barato vão fazer as pessoas consumirem e os preços vão crescer e vão subir e vai quase gerar inflação em algum momento, daqui 2, 3, 4, 5 anos, e quando gerar inflação, os juros vai subir de novo. E quem comprou imóvel nesse momento entendeu isso e teve uma oportunidade, porque teve uma crise, juros baixou. O juros baixo vai fazer as pessoas comprar. Em algum momento, essas pessoas comprando muito, vai gerar inflação, com uma grande probabilidade. Qual é a outra possibilidade? A pandemia cria um ciclo absolutamente negativo, começa demissões em massa, ninguém consegue resolver esse problema no mundo e cria a Terceira Guerra Mundial. Aí tu tem que apostar numa direção. A chance de ter uma terceira guerra mundial, uma terceira depressão sistêmica é muito improvável. Imagina a condição hoje de todos os governos centrais, presidentes, G20, G8, China, ninguém quer isso, nenhum político quer isso, nenhuma sociedade quer isso. E é nesse momento que as pessoas vivem hoje pensando,
como a gente fica muito assustado pela mídia, a gente acha que é muito provável esse cenário de ruptura completa. E aí as pessoas não fazem nada. E alguns mais frios tomam a leitura lógica como cenário mais provável e fazem investimentos ou compram apartamentos. E isso que está acontecendo hoje. Então, assim, a pessoa tem que tomar o risco pela visão mais provável. O que é mais provável que aconteça? Na minha visão, é 95% de chance que aconteça que o juros seja o remédio e que a economia vai voltar. E ainda um outro cenário que muitas empresas fazem. Bom, mas e se for para o outro caminho? Pode ser tão grande o ciclo daí de desgraça que essa compra que a pessoa vai fazer hoje do imóvel, que na realidade nos primeiros 6 meses gasta aí 3, 4, 5%. Quase nada. Será que não vale a pena esse risco? É 95% de chance, na minha opinião, do caminho ser o caminho da solução da crise, com juros baixos. Então, é uma questão matemática, a gente empresa tomar uma decisão. E para concluir esse raciocínio, o cara mais celebrado e por muito tempo o cara mais rico do mundo, é um cara que eu gosto muito, ele tem quase, acho que 90 anos, é o Buffett, Warren Buffett. Esse cara é uma lenda, né? Ele é o maior investidor hoje, acho que da Coca-Cola, da Apple, é um cidadão mais rico do mundo. E muitas vezes perguntam para ele, e ele é muito simples, ele é muito simplista, o que ele faz para ter se tornado a pessoa mais rica do mundo? Eles dizem sempre a mesma coisa, eu compro na baixa e vendo na alta, simples assim. E aí alguém pergunta para ele, tá, mas por que só tu compra na baixa? Por que os outros todos não compram na baixa? Porque na baixa todo mundo acha que o mundo vai acabar. Faz 80 anos que todo mundo acha em cada crise que o mundo vai acabar e o mundo não acaba. Então hoje, para mim, essa é a síntese da oportunidade que você tem que passar para o cliente de vocês, tentando trazer para o dia a dia. Nós estamos vivendo num momento de oportunidade. Nós temos 2 pilares de oportunidade no imóvel hoje. Nós temos preço por metro quadrado baixo, porque nós viemos de uma crise de 3, 4 anos, a maior crise da história do Brasil. Nós temos, somado ao preço baixo, um juros baixo, porque é o remédio do coronavírus, no mundo inteiro, que faz com que a parcela seja baixa. Então, metro quadrado baixo, imóvel financiado, com juros baixos, é inédito no Brasil, gera uma parcela que ninguém teve acesso, e isso vai durar um período, pela lógica. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, 3 anos. E este é um momento muito oportuno de comprar imóveis. E eu acho que é isso que alguns estão vendo e estão fazendo a opção, de aproveitar a crise. Eu acho que essa é a minha leitura final. Muito bem. Então, queremos agradecer aí, Leandro, a tua presença aqui na nossa última live do Melnick Even Digital Day. Certamente o Leandro vai fazer parte de novas lives que nós vamos ter, porque nós estamos preparando uma nova campanha para o mês de maio, uma campanha bem legal, mas o Melnick Even Digital Day está encerrando. É importante passar para o cliente ali agora que está em negociação, que é provável que as condições que nós tenhamos hoje até o dia 30 de abril, nós devemos retirar. Então, Leandro, obrigado aí pela participação e aí está convidado para participar das nossas novas lives aí que teremos ao longo do mês de maio. Bom, eu que agradeço, eu sei que foi às vezes um assunto meio técnico, né, meio às vezes até chato, mas é importante para vocês entenderem o mercado imobiliário e não só frases prontas, vai aquecer, é o porquê que vai aquecer, mas eu queria concluir dizendo assim, nós temos agora poucos dias, uma coisa bem mais objetiva, para vocês conseguirem gerar grandes negócios para os clientes de vocês. Já é um dado de realidade, então o Melnick Even Digital Days é um sucesso e a Melnick Even, como sempre, como vem demonstrando agora, ela não para, né? Ela não vai parar, a gente vai continuar fazendo movimentos super interessantes para continuar movimentando o mercado imobiliário, para continuar vendendo e, consequentemente, construindo e gerando emprego e desenvolvimento das cidades. Contamos muito com vocês, eu acho que a nossa força do comercial, isso não é demagogia, porque a gente está falando por live, num sistema mais aberto, eu acho que é a condição que vem desde a humildade, do reconhecimento, que a gente é um sistema. A gente, empresa, junto com vocês, corretores que fazem parte de uma imobiliária, somos um sistema de vendas. Nós somos partes do mesmo projeto, do mesmo corpo onde cada um tem uma função. A gente escuta vocês, a gente tenta o mais rápido possível desenhar produtos, ferramentas, processos
que geram sucesso porque nós estamos engajados, nós estamos todos trabalhando juntos com confiança e bastante camiseta, né, para fazer dar certo os nossos movimentos. Então, muito obrigado a todos e vamos fazer esse final de Melno Kiven Digital Days dias aí de muito sucesso de vários negócios.